Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Pedagogia, modalidade EAD. Nesta videoaula, nós iremos discutir as revoluções nas comunicações e as novas gerações, ou seja, como que as transformações ocorridas no século XXI, principalmente na área das comunicações, podem interferir nos jovens e nas suas aulas. Muito bem. Vamos começar pensando em alguns trechos de duas músicas do Gilberto Gil. A gente começou perguntando para você como você percebe no cotidiano as seguintes frases das músicas de Gilberto Gil. Hoje o mundo é muito grande, porque a Terra é pequena, do tamanho da antena parabólica Amará. Essa frase tem tudo a ver com as transformações do século XX. Com as novas tecnologias, principalmente na área da comunicação, se a gente imaginar a antena parabólica. Pense você que gosta de futebol, que em 1970 foi a primeira Copa do Mundo aqui no Brasil, transmitida ao vivo e a cores, graças à antena parabólica. E como que foi as Copas anteriores, né, que o Brasil foi campeão? Se a gente imaginar que antes da Copa de 70, você tinha que ouvir o jogo da Copa ao vivo transmitido pelo rádio, e depois, se você quisesse ver os gols, as jogadas e tal, isso daí ia ser transmitido num videotape. Hoje não, né? Hoje você vai lá, você liga a televisão e assiste ao jogo da seleção na Copa do Mundo em tempo real. Então, se você morava numa cidade pequena e dependesse desses meios de comunicação, como apenas o rádio ou o jornal, para você ficar sabendo de uma notícia, né, ia depender dessas transmissões. Para ver uma imagem, você só ia ver em videotape. A hora que você começa a ter essas transmissões por meio de satélites e antena parabólica, você consegue ver coisas que estão no outro lado do mundo, praticamente em tempo real. Portanto, aquele mundo, que era o seu mundo, que era um mundo muito pequeno, se tornou um mundo muito grande, né? E ele cabe, por incrível que pareça, lá no tamanho da antena parabólica, que proporcionalmente ao planeta Terra, é uma esfera muito pequena. Portanto, a Terra, que antes tinha essa dimensão muito grande, né? Imagine você que está aqui no Brasil, imaginar você chegando lá num país da Europa por um navio, depois você chega por um avião, e agora você chega pelas ondas sonoras e pelas ondas de imagem que vão chegar pela antena da TV parabólica. Imagina no campo da própria notícia, né? E você vendo as imagens. Quando teve o atentado de 11 de setembro, eu era professor de História numa escola pública do ensino médio. Eu estava começando lá a minha aula, a gente estava discutindo algum tema lá de História, entre esbaforido, no meio da aula, o estagiário interrompe a aula. Professor, começou a Terceira Guerra Mundial. Eu achei que ele estava brincando, que ele estava ironizando, né? E aí comecei a conversar com ele. Não, o que está acontecendo? Ele falou, não, professor, acabaram de jogar uma bomba nos Estados Unidos, né? Aí descemos correndo, fomos até a biblioteca, onde tinha uma TV ligada a uma antena parabólica. A bibliotecária colocou lá na programação jornalística. Enquanto ela estava sintonizando, a gente começou a assistir aquilo. A gente assistiu ao vivo o segundo avião atingindo a torre. Ou seja, um fato histórico sendo assistido pelos alunos em tempo real. Né? Isso, em outras épocas, seria impensável, né? Então, percebe como que o nosso contato em relação ao planeta Terra ampliou o nosso mundo. E nós só estamos falando do século XX. E aí nós passamos para a segunda frase, né? Entrar na rede, promover um debate. O compositor Gilberto Gil,
capturou muito bem as duas situações, né? Na letra de 92, as comunicações via satélite, via antena parabólica. E na segunda música, pela internet, quando ele pensa em entrar na rede, promover um debate, o segundo passo nessa revolução aí das comunicações, né? Hoje você pode não apenas assistir a um fato em tempo real na sua televisão, mas você pode, ao mesmo tempo, entrar numa rede social, se manifestar, colocar opiniões sobre aquilo. E aí nós poderíamos pegar um segundo acontecimento histórico também para ilustrar isso. Se a gente pensar sobre o que foi recentemente a Primavera Árabe, né? Boa parte daqueles jovens, se não a maioria deles, né, que organizou aqueles movimentos de protesto no Egito, eles organizaram aqueles protestos via as redes sociais. Então, hoje, além de você ter acesso à informação que chega, você também se torna um produtor de informação. Mais recentemente, também está saindo no mercado agora um aplicativo gratuito, onde as pessoas vão poder transmitir gravações de vídeo ao vivo, né, usando uma conta de rede social. O que isso significa? Que essas pessoas vão se tornar, cada um deles, um canal de televisão, porque você pode produzir o seu próprio noticiário. Os amigos que estão linkados à sua rede social sabem que naquele determinado horário vai ser transmitido o programa do fulano de tal. Então, agora, além do mundo se tornar muito grande, a Terra se tornar muito pequeno, essas pessoas estão se tornando protagonistas dos meios de comunicação. Portanto, pensando nessas questões que nós levantamos na introdução, a partir das duas letras, das duas frases das músicas do Gilberto Gil, nós queremos discutir com vocês alguns dos termos sobre alguns dos conceitos sobre revolução nas tecnologias da informação e nas comunicações que estão presentes no texto de Santo Tomé, que está lá indicado a leitura no guia de estudos para você. Acho que nessa altura do curso ou você já leu, ou aproveite aqui as nossas discussões e faça a leitura deste capítulo. Em relação ao capítulo, nós selecionamos os termos que estão discutindo as revoluções nas comunicações. Depois você vai perceber que o autor vai apontar várias revoluções que estão acontecendo no século XXI. Que, comparada àquelas revoluções do século XX, agora são revoluções que estão muito mais voltadas na área da comunicação e da produção e das novas tecnologias. Olha essa figura, né, de um operário numa linha de montagem. Vamos pensar nesse conceito que o autor discute com a gente, né? À medida que vão aparecendo no mercado novas máquinas, dispositivos e programas, com a consequente difusão de seu uso, a maneira de viver de seus usuários sofre grandes transformações de maneira continuada. Ou seja, será que daqui a 10 anos teremos ali na produção daquela máquina um operário? Muito provavelmente não. Se você já teve a oportunidade de visitar uma linha de montagem de carro nos dias atuais, praticamente você só tem um operário na linha de montagem. Ele fica encarregado ali de controlar um botão de pane, caso alguma coisa fuja do controle. O resto da linha de montagem inteira são robôs trabalhando, é um robô que coloca a placa, o outro robô vai lá, um braço de robô vai lá e aperta aqueles parafusos. A solda elétrica hoje não coloca mais em risco nenhum trabalhador, porque as labaredas que soltam ali quando entra em contato com o metal, se atingir, atinge um braço mecânico de uma máquina. Não precisa de iluminação elétrica, porque o robô não precisa enxergar o que está fazendo, porque está tudo controlado ali por um sistema de computador.
Claro, isso vai trazer consequências em relação ao trabalhador também, né? Se esse trabalhador não tiver atualizado, não tiver feito cursos profissionalizantes, não tiver procurado se especializar em outras áreas, provavelmente ele se tornará o desempregado do futuro. Podemos pegar exemplos na área rural aqui do Brasil. Se a gente imaginar, tá, é aquela criança que hoje está lá cortando cana num canavial. Ah, algumas pessoas dizem assim, não, pelo menos está trabalhando, né? Está aprendendo uma profissão. Coitado, que profissão essa criança está aprendendo? Cortar cana. A hora que entrarem em cena as máquinas que vão cortar cana, essa criança se tornou um adulto cortador de cana de uma profissão que não existe mais. Hoje, todos os canaviais brasileiros, praticamente só máquinas operam. É uma máquina que vem cortando as canas, já vai debulhando, tirando aquelas folhas e jogando na caçamba de um caminhão. Então, o operário que você precisa ali são de 2 operadores, o que vai operar essa máquina colheitadeira e o que vai operar o caminhão. Portanto, se essa criança não estiver na escola, ela também será o desempregado do futuro. Então, repare que como essas revoluções tecnológicas têm afetado diretamente tanto a produção quanto os seres humanos, né? Da mesma forma, quando a gente coloca em cena todas essas tecnologias, Santo Tomé vai nos dizer, originam-se novas formas de acesso à informação, de se relacionar, de ver, aprender, se comportar, trabalhar, se divertir, pensar, etc. É aquele exemplo que nós demos a partir da música do Gilberto Gil, né? Pela internet vou propor um debate. Quando que um cidadão comum, num passado recente, 20 anos atrás, 30 anos atrás, ele sozinho conseguiria propor um debate? Hoje, qualquer pessoa que tem acesso a uma das redes sociais, tem lá vários seguidores, que por sua vez tem vários outros seguidores. Então, hoje você lança uma frase numa rede social, seu colega curte, o outro comenta, aí o colega desse colega comenta a frase que você comentou, quando você vê, tem 20 mil, 30 mil pessoas discutindo o tema que você propôs. Novamente, Santo Tomé nos diz, né? Com toda a tecnologia, ao mesmo tempo em que nos mostram esse enorme potencial, deixam deslocados, perdidos, isolados, aqueles grupos e aquelas pessoas que não as incorporam em seus hábitos cotidianos. Quando surge a máquina lá na linha de montagem, o operário que não está adaptado, que não se preparou para essas transformações tecnológicas, se torna desempregado. Se a gente pensar também nas tecnologias de comunicação, hoje as pessoas que resolvem não aderir a esses sistemas de comunicação, redes sociais, são vistos pelos colegas como quase que um alienígena. Não, como? Como que eu vou entrar em contato com você? Ué, entra pelo telefone? Não, mas você não está na rede social? Como? Né? Parece uma coisa do outro mundo. Então, você acaba se tornando um extraterrestre nessas relações. Portanto, como resultado das revoluções científicas, políticas e sociais, juntamente com as possibilidades que a tecnologia da informação e da comunicação nos oferece, tanto o tempo como o espaço vêm sendo transformados, tornando realidade o surgimento de sociedades realmente globalizadas. Então, tanto o tempo como o espaço vêm sendo transformados. Novamente, é a primeira frase do Gilberto Gil, né? Hoje o mundo é gigante, hoje o mundo é grande, né? E a Terra ficou pequena. Portanto, as relações estão globalizadas, as distâncias estão menor. Nós estamos aqui vivendo essa experiência, né? Eu estou aqui em São Paulo gravando uma videoaula e várias pessoas do Brasil estão assistindo essa videoaula sem necessariamente a gente estar no mesmo espaço físico. Então, as nossas distâncias ficaram menor. Você também vai poder interagir com colegas pelo fórum de vários lugares do Brasil.
Num modelo de escola convencional, você interagir, conversar com 40 pessoas, 50 pessoas que estivessem no mesmo espaço físico. Portanto, veja que a noção de espaço se transformou. A noção de tempo na escola também, né? Nós estaríamos fazendo uma aula de 50 minutos, você teria se deslocado pela cidade, utilizado o transporte, estaríamos dentro de uma sala de aula, estaríamos restritos àquela 1 hora. Hoje, essa mesma meia hora de aula, ela tem uma dimensão de tempo diferente. Você pode ter assistido um pedaço da aula, pode ter dado uma pausa agora, ter ido lá tomar um café, voltou, continuou. A própria produção dessa aula também não foi num espaço de meia hora. Nós fizemos aqui algum corte, eu fui lá tomar água, de vez em quando acontece aqui algum erro, a gente para e volta, e aí quando termina o processo, ela tem meia hora. Então, noções de tempo e espaço dentro da própria escola começam a ganhar novas configurações. Ainda citando São Tomé, as novas facilidades de melhores comunicações, tanto físicas como virtuais, abrem todo um universo de oportunidades nunca antes imaginadas nas comunicações. Interação, colaboração e aprendizagem. Devemos destacar o enorme impacto da internet, a qual acabou convertendo o planeta em uma aldeia global. Como os exemplos que aqui já citamos, né? Hoje, aquelas relações que a gente falou sobre uma postagem que uma pessoa faz, nós pensamos aqui no grupo de amigos dela, desencadeando para outras pessoas. Essas outras pessoas podem estar em outros lugares do planeta interagindo. Imagine que isso também desloca relações de poder. Enquanto as comunicações elas estão centradas na mão de alguns donos de emissoras de televisão ou donos de jornais, esses donos de jornais, donos de emissoras, através de seus editores, podem controlar que tipo de informação vai chegar até a sua casa ou não. Com a internet, determinado jornal escolhe não noticiar um fato. Aí um internauta qualquer vai lá e posta a foto, ele gravou um vídeo com o seu celular de uma cena, de um fato, e de repente isso ganha repercussões na rede, que as próprias emissoras de televisão e de jornal começam a cobrir aquele fato, porque isso se tornou de uma repercussão nacional, às vezes de repercussão internacional. Portanto, veja que essas relações pela internet mudam até as relações de poder nos meios de comunicação. Claro, da mesma forma que nesse mundo conectado e pequeno, nós vamos encontrar distâncias gigantescas. Se a gente pensar o que foi o século XX, que Eric Hobsbawm, historiador, batizou de a Era dos Extremos, e você tem a oportunidade também de ver essa discussão em uma das nossas videoaulas, aquelas revoluções tecnológicas do século XX provocaram contradições, ou conviveram com contradições enormes, né? De transporte muito rápido, velocidade, cinema, e do outro lado guerras, conflitos, genocídios. Hoje, da mesma forma que pessoas podem estar conectadas, se comunicando com o resto do mundo, um número muito grande de pessoas não sequer tem acesso a energia elétrica, saneamento básico, que dirá acesso a essas novas tecnologias, acesso à internet, né? E aqui a gente traz para você dados produzidos pela ONU, né, no último relatório de 2014, no qual cerca de 1/3 dos jovens entre 10 e 24 anos de todo o mundo vive em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, se a gente pegar 1/3 dos jovens, sequer tem acesso à internet, porque sequer tem acesso a comida, escola, muitos moram na rua, moram em locais sem condições de higiene, outros em conflito com a lei. Portanto, se a gente imaginar 1/3 dos jovens do mundo, é um número muito grande. Então, se a gente pensar que só 2/3 da população é que estão vivendo essas grandes transformações que nos parecem
uma grande revolução, uma coisa, a grande modernidade do século XXI. Claro que é, mas ao mesmo tempo a gente olha para esse outro lado e vê essa enorme contradição que já poderia ter sido superado no momento em que nós temos condições de fazer tudo isso com a tecnologia. Seria muito mais simples resolver problemas pequenos como o acesso à comida, o acesso ao saneamento básico, o acesso à escola dessas pessoas, né? O que tem resultado em algumas expressões no campo da informática, como info-ricos e info-pobres. Detalhe interessante, né? Nós acabamos de destacar os jovens em situação de vulnerabilidade. Mas você também já pode ter visto aí na sua cidade um jovem muito pobre com acesso a um celular. E uma pessoa com posses, uma pessoa que não está naquela situação de vulnerabilidade, que não acessa esses novos meios de comunicação. Portanto, agora nós estamos entrando numa outra discussão dessas expressões, né? O info-rico e o info-pobre não estão apenas relacionados ao seu poder econômico, mas também ao acesso que as pessoas vão ter a essas novas tecnologias. Você lembra lá no seu guia de estudos, talvez você já tenha feito, se não fez ainda, nós sugerimos que você procurasse na internet a palavra mitocôndria e aí jogasse lá no campo imagens. Você ia ver uma série de ilustrações muito ricas. Se você clicar, por exemplo, no vídeo, aí você vai ver vídeos com ilustrações e animações que quase te levam para dentro da mitocôndria. O processo de respiração. Lembra quando você estudou isso no seu livro didático? Será que as suas ilustrações tinham a melhor ilustração do livro didático tinha a mesma qualidade desse vídeo, dessa imagem que você, em poucos segundos, achou na internet? Certamente, você encontrou uma animação muito mais rica que a melhor ilustração que podemos encontrar em nossos livros didáticos. Portanto, vamos começar a refletir agora se essas novas tecnologias não têm que estar presentes também nos espaços escolares. Vamos fazer uma outra experiência, né? Imagine hoje que você está lá numa aula de história e você quer visualizar a pirâmide de Gizé a partir de um satélite. Isso seria praticamente impossível há 20, 30 anos atrás, né? Agora, nos últimos anos, você mesmo consegue pilotar. Claro que são imagens que já estão lá depositadas, gravadas, mas a sensação que você tem ao controlar o mouse do seu computador é que você está controlando o satélite, né? E você conseguiria ver e localizar não só a pirâmide, mas ver como que ela é vista, né? De quem está numa posição. Imagine se é um astronauta saindo, navegando. O que a criança pode imaginar a partir disso, né? Como que isso amplia as possibilidades de leitura, de interpretação, de análise, a hora que estamos discutindo, ao invés de apenas ficar imaginando como seria a pirâmide a partir de uma foto. Imagina quando nem tinham as ilustrações no livro, né? Como que esse mundo era distante. Você dependeria apenas do professor te falando, no máximo desenhando uma pirâmide na lousa, e quando muito, se você tivesse posses, aí sim você iria lá fazer uma viagem que ia demorar horas para se chegar a esse lugar do planeta. Portanto, para alguns especialistas, essas novas tecnologias têm produzido novas gerações. Também está indicado lá no nosso guia de estudos uma reportagem do Jornal da Globo, onde durante vários dias eles ficaram discutindo e apresentando vídeos, entrevistas sobre essas novas gerações. Que nós estamos passando aqui na tela rapidamente para você, como, por exemplo, a geração X, a geração Y e a geração Z. Nós vamos nos concentrar mais rapidamente aqui nessas duas últimas, porque são provavelmente os alunos que nós, professores, e você, quando se formar, encontrará na sua escola. Então, a geração Z
são adolescentes que ainda não chegaram à faculdade. Nasceram, portanto, nesse mundo das múltiplas conexões e das respostas rápidas. Talvez por esse motivo, são imediatistas e têm grande dificuldade em trabalhar em grupo. Portanto, eles estão lá conectados, né? Para eles todas as respostas são muito rápidas, ele manda uma mensagem para o amigo, instantaneamente apareceu no celular do amigo, o amigo já respondeu. Diferente da situação que a gente está habituado com escola, onde a gente vai propor uma situação, o aluno precisa pesquisar, pensar e voltar. Porém, nós queríamos chamar a sua atenção que todas essas gerações, que já está difundido aí na mídia, nos programas de televisão, como nós acabamos de citar, eles se baseiam basicamente nas idades das pessoas. Vamos colocar dois problemas, né? Não apenas a idade, você já deve ter encontrado pessoas de 60 anos de idade que são engenheiros de comunicação, são eles que pilotam essas máquinas, que criam essas máquinas potentes que estão permitindo as discussões que nós estamos fazendo aqui das novas tecnologias. Você também já deve ter encontrado jovem que se relaciona de forma diferente com essas novas tecnologias, outros que talvez nem gostem destes equipamentos. Voltando aqui a alguns slides, se a gente imaginar o que está sendo chamado de geração X, ao citar como exemplo a geração X, seriam as pessoas que nasceram no final dos anos 60, início dos anos 70, numa época em que o Brasil vivia a ditadura, esses jovens lutaram pelas diretas já, todos, toda a geração que nasceu nos anos 70, pensam exatamente igual, agem exatamente igual. Se a gente retomar aquele slide onde falava dos jovens, 1/3 da população jovem em situação de vulnerabilidade social, será que todos eles interagem com as novas tecnologias da mesma maneira? Não, né? Portanto, nós também indicamos lá no guia de estudo para vocês uma outra pesquisa, que são os perfis digigráficos, que foi feito por uma agência publicitária, onde eles foram pesquisar a forma como as pessoas utilizam as novas tecnologias, o tempo de uso das novas tecnologias e para que eles usam as novas tecnologias. E aí nós vamos encontrar pessoas com diferentes faixas etárias e diferentes situações econômicas interagindo de maneiras diferentes com as comunicações. E aí nós destacamos para vocês esses três, né? Os ferramentados, os fascinados e os emparelhados. Dentro dos ferramentados, são as pessoas que não se apegam a essas novas tecnologias como uma situação de consumo, mas eles utilizam as novas tecnologias para o seu trabalho. Então, as pessoas que se dão muito bem lá com redes sociais, gravadores, fotos, câmeras, etc., computadores, mas utilizam isso para o trabalho. E levam a sua vida sem se preocupar com essas questões. Não, tem que estar o tempo inteiro plugado. Eu preciso ver o que está acontecendo. Preciso ver se curtiram lá o que eu publiquei. Por outro lado, tem aqueles fascinados. São as pessoas que também dominam muito bem essas novas tecnologias, mas acabam com elas se tornando extremamente consumistas. Elas acabam, eu preciso comprar o novo celular da marca 6.8, né, que acabou de surgir no mercado. Tá, mas para que você precisa disso? Não, eu tenho que ter porque é novo. Tá, mas você usa para que isso? Esses são os fascinados. Nós vamos encontrar pessoas de todas as idades em cada um desses dois campos que nós acabamos de citar como exemplo para vocês. Então, talvez seja legal vocês assistirem esse vídeo para pensar aí como que são os alunos, como que é você mesmo, né, se encaixa nesses perfis, para a gente pensar como serão essas relações. Por isso que a gente está propondo lá no guia que você entre lá no fórum e discuta com os seus colegas em qual perfil vocês se encaixam, para vocês começarem a olhar quais são os perfis dos alunos que vocês terão ao se formarem. E por último, né, se a gente pegar aqui os emparelhados e os evoluídos, é a única exceção que bate com as classificações anteriores, onde a gente vai ter os
os jovens e as crianças que já nasceram nesse mundo digitalizado. Mas sempre lembrando aquele parênteses que nós ressaltamos lá atrás. Lembre-se que 1/3 desses jovens não tem acesso sequer às condições essenciais. Portanto, discuta aí com os seus colegas qual é o seu perfil e aí comece a identificar os perfis das pessoas do seu grupo, do grupo lá do fórum, das pessoas que estão fazendo esse curso. Encerramos aqui esta videoaula. Esperamos que você tenha gostado e até a próxima videoaula. Um abraço.